Olá, meu nome é Getúlio dos Santos Araújo, eu sou aluno do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do Tocantins. Olá, me chamo Nicolas Arthur Garcia Ribeiro. Nós vamos apresentar o trabalho sobre ambientes de tempo de execução, da matéria Paradigmas de Linguagem de Programação. Os ambientes de tempo de execução, RT, para abreviar, atuam como os pequenos sistemas operacionais que fornecem todas as funcionalidades necessárias para a execução de um programa. Isso inclui interfaces para as partes físicas do hardware, interações dos usuários e componentes de software. Basicamente, ele atua como intermediário entre o aplicativo e o sistema operacional. Assim que o programa é executável, ele envia instruções ao processador, à memória RAM do computador e acessa recursos do sistema, novamente como se estivesse sendo código de máquina. A exigência ou não de um ambiente de tempo de execução dependerá muito das características da linguagem que foi programado o programa e a linguagem alvo. Entre os ambientes de execução, podemos citar alguns exemplos. Por exemplo, Java Runtime Environment, para execução de programas em Java, como Language Runtime, para execução de aplicativos.net, Cygwin, para execução de aplicativos Linux em outros sistemas operacionais, Visual Basic Runtime, para execução de vários programas shareware e freeware, Node.js, para execução de JavaScript no lado do servidor. A própria CPU do PC também pode ser considerada um ambiente de tempo de execução, uma vez que ela também gerencia a alocação de memória, linkagem de bibliotecas em arquivos com linguagem de máquina. Árvore de ativação. Um programa consiste em procedimentos, né? Uma definição de procedimento é uma declaração, que em sua forma mais simples associa um identificador a um comando, né? Uma instrução. Então, cada execução de procedimento ela é referida como uma ativação. Então, quando a gente fala de tempo de vida da ativação, nós queremos dizer que é a sequência de etapas, né, se fazem presentes na execução do procedimento. Além disso, um procedimento também pode ser recursivo, né? Isso acontece quando uma nova ativação começa antes de terminar a ativação, a outra ativação que estava acontecendo no caso. Então, sempre que um procedimento é executado, seu registro de ativação é armazenado na pilha, né? Que no caso é conhecido como pilha de controle. É interessante falar também que um procedimento tem um delimitador de início e fim, e tudo dentro dele é chamado de corpo do procedimento. O identificador do procedimento e a sequência de instruções finitas dentro dele consistem nesse corpo do procedimento, né? E quando um procedimento, no caso, um procedimento, uma função chama outro procedimento, a execução do chamador é suspensa até que o procedimento chamado termine a execução. Ou seja, por exemplo, quando temos na função main a chamada de outra função, além de ter essa chamada de outra função, nós temos mais passos dentro da main, né? Pode ter um printf, um scanf, um retorno de valor. Porém, quando você chama uma função, ele vai executar toda aquela função primeiro, para depois executar o resto da função main. Neste momento, o registro de ativação do procedimento chamado é armazenado na pilha, né? Esse tipo de fluxo ele facilita a representação de ativação em forma de uma árvore, e isso é conhecido como árvore de ativação. Aqui nós temos um exemplo da árvore de ativação, onde cada nó representa uma ativação de um procedimento, certo? E a raiz dessa árvore vai ser a nossa função principal, que é a main. Então, como a gente pode observar no código, a gente cria void q, void p, que chama q e s. Também temos o void s e a void main, que chama p e s.
Então, o nó para o procedimento X é o pai do nó para o procedimento Y, se e somente se o controle flui do procedimento X para o procedimento Y. Ou seja, a main é pai do Y, do P, no caso, do P ou do S, se e somente se o controle flui do procedimento X, do procedimento da main para o procedimento P e S, que no caso é o que acontece porque a função main ele chama as outras duas funções, né? P e S. Essa representação também é muito útil para identificar a sequência de chamadas de funções, né? Para isso, basta percorrer a árvore em profundidade, né? Então, ele tem a ativação na main e logo após vai ter mais uma ativação no P e no S, né? Que eles chamam na função main. E também no P também tem a ativação das funções SQ, como se fosse uma busca em profundidade. Agora falaremos um pouco dos componentes do registro de ativação, né? Temos as variáveis locais que armazenam, né, os dados locais do procedimento chamado, os valores temporários, que é bem como o nome diz mesmo, ele armazena temporariamente alguns valores na expressão. O status da máquina também, que são algumas informações sobre ela, antes de chamar a função. Também temos o link de acesso, né, que ele armazena as informações de dados que estão fora do escopo local. Além do link de acesso, como componente, temos também o link de controle, né, que armazena o endereço de registro, né, da ativação do procedimento que o chama. O valor do retorno, né, que ele vai retornar o valor da função chamada, e também temos os parâmetros reais, né, que armazena os parâmetros que são usados para enviar a entrada para o procedimento chamado. Bom, aqui nós temos um registro de ativação, né? Na esquerda nós temos o código e mais na direita temos o controle de pilha. O que acontece? Criamos a função Q e ela passa como parâmetro int A e dentro dela nós fazemos a condição, né? Se A for igual a 1, o Q vai receber 1, mas se não for, o A vai diminuindo até ele chegar no 1. Então depois nós temos o void P, que vai chamar a função Q, e nós temos a void main, que vai chamar a função P. Então nós temos uma ordem, né? Primeiro de tudo vai ser a main, não vai, apesar de o que está lá em cima, primeiro de tudo vai ser a main. E ela vai chamar a função P. Porém, como podemos ver, na função P, ele passa o valor do parâmetro A como 3. E aí quando ele vai quando ele vai ativar a função Q, no começo o A vai ter o valor 3. Então, ele não vai entrar naquela condição, então ele vai entrar no else. E aí ele vai fazer, e aí vai chamando, né, e ele vai fazendo. Então, o que tem o 3 primeiro, então ele diminui, e depois ele vai para o 2, e finalmente ele vai para o 1. Então, como podemos observar na pilha, né, ao iniciar a execução do programa, nós alocamos um registro de ativação para a função main e enviamos na pilha de controle, né? Então, nesse exemplo, a gente vai apenas exibir a alocação das variáveis e parâmetros. E assim, nós consideramos que os demais dados do registro de ativação são armazenados intuitivamente no mesmo bloco. E assim que chamamos a função P, empilhamos um novo registro de ativação para essa função, né? E como ela não tem nenhuma variável local ou parâmetro, não há necessidade de armazenar esses dados. Além disso, na função P, a gente também chama, né, a função Q, que passando o valor 3, né, como parâmetro. E da mesma forma das outras ativações, ela é empilhado um registro de ativação, né, para a função Q, com as variáveis e os parâmetros passados. Nesse caso, podemos ver que alocamos um espaço no registro de ativação, né, para o parâmetro e que possui valor 3 nessa ativação. E lá na função Q temos a chamada, né, da própria função Q, de novo, e nisso vão surgindo novos registros de ativação, né? Vão sendo empilhados novos registros de ativação, da mesma forma.
quando as funções terminam as suas execuções, né, desempilha o registro de ativação da pilha, né? Por exemplo, quando termina a função, no caso a última ativação, que é o Q1, ele desempilha o registro de ativação da função e vai desempilhando assim que vão terminando as funções, né? E segue esse fluxo de pilha e desempilha até que o programa termine a sua execução. Conforme mencionei, o ambiente de execução também cuida dessa parte de alocação de memória do programa. Em geral, um programa compilado recebe um bloco de memória do sistema operacional para ser executado nele. Este espaço é dividido em várias áreas distintas. As mais importantes são text, que contém o código do programa e suas constantes. Geralmente é alocado durante a criação do processo, quando se inicia o programa, e permanece o mesmo tamanho durante toda a vida dele, até o final. Data e BSS, ou bloco iniciado por símbolo. Este segmento contém a memória de trabalho do processo, a qual irá ficar alocada as variáveis globais e estáticas. Tem um tamanho fixo ao longo da execução do programa. Stack, ou pilha, contém a pilha de execução, onde são armazenados os parâmetros, endereço de retorno, variáveis de funções e todos aqueles dados relativos a registro de ativação. Podem variar de tamanho durante a execução do processo. Heap contém blocos de memória alocados dinamicamente a pedido do processo durante a execução. Ele pode variar de tamanho durante toda a vida do processo. Um programa geralmente suporta 3 tipos de alocação: alocação estática, alocação em pilha ou automática, como alguns costumam chamar, alocação em heap ou alocação dinâmica, como alguns costumam chamar também. Alocação estática. Nesse esquema de alocação, os dados de compilação estão ligados a um local fixo na memória, ocupado por aquele data e BSS, como mencionei anteriormente. E não se altera quando o programa está em execução. Uma vez que os requisitos de memórias e os locais de armazenamento são conhecidos pelo programa, o pacote de suporte de tempo de execução para alocação e desalocação de memória neste programa não é mais necessário, já que eles são estáticos, então não muda durante a execução do programa. No exemplo ao lado, podemos ver as variáveis A é uma variável global, mas a alocação estática é feita sobre ela. A variável C também, na função incrementa, ocorre o mesmo que ele, apesar de ser uma variável local. Contudo, a variável B é uma variável local, ela não vai ser armazenada o valor, ou seja, quando a função incrementa acaba a variável B simplesmente desaloca. Se você chamar novamente, ela não vai ter o mesmo valor da execução anterior. Alocação de pilha. As chamadas de funções e as ativações anteriormente citadas pelo colega Nicolas são tratadas por meio dessa estrutura de alocação. O espaço para a alocação das variáveis locais e não estáticas é reservado quando a função é invocada e liberado quando a função termina. Por padrão, as variáveis definidas dentro da função, seja locais ou parâmetros, são alocadas de forma automática na pilha de execução do programa a cada chamada da função, sendo descartada quando ela se encerra. Isso é o que ocorre com a variável B do exemplo de alocação estática. A estratégia de alocação de pilha é muito útil quando o assunto é função recursiva. Se a função for chamada recursivamente, as variáveis locais e os parâmetros
são novamente alocados na pilha em áreas distintas para cada nível de execução, permitindo preservar os valores anteriores dos mesmos no retorno dos níveis de execução. No exemplo a seguir, podemos ilustrar como funcionaria isso. Nesse exemplo, nós usamos um programa que faz o cálculo do fatorial. No caso, aqui temos a árvore de ativação, para vermos como seria a chamada da função. A cada chamada é alocado um espaço na pilha para armazenar os valores, variáveis, links e demais dados da função no momento. Por exemplo, quando chamamos a função fatorial e passamos para o parâmetro 6, relevamos um local para a variável parcial, um local para o parâmetro n, que no caso é o 6, e quando chamamos novamente o fatorial dentro da função fatorial, reservamos novamente espaço para as mesmas variáveis, só que em um local diferente, parcial e o valor n, e o parâmetro n, que no caso passamos como 5 e ele continua 5 nessa pilha, até a função fatorial 1. Depois, quando retorna, os demais valores tendem a estar os mesmos quando eles foram chamados. Alocação de heap. A alocação e desalocação de memória pode ser feita a qualquer momento e em qualquer lugar, dependendo da necessidade, neste esquema de alocação em heap. É usada para alocar memória dinamicamente para variáveis e reivindicá-las de volta quando as variáveis não forem mais necessárias. Desta forma, o programa pode solicitar explicitamente áreas da memória do sistema operacional e utilizá-la e depois liberá-la quando não for mais necessário ou quando o programa encerrar. Passagem de parâmetros. Pode-se realizar uma comunicação entre as funções via passagem de parâmetros, né? Os R-values é o valor de uma expressão. Se o valor de uma única variável aparecer no lado direito do operador de atribuição, ela vai se tornar um R-value, e os R-values são sempre atribuídos a algumas outras variáveis. Já o local da memória onde a expressão é armazenada é conhecido como L-value da expressão. Ela sempre aparece no lado esquerdo do operador de atribuição. Quais os tipos de parâmetros que existem? Bom, existem parâmetros formais, que são as variáveis que recebem as informações passadas pelo procedimento do chamador, e existem os parâmetros reais, que são as variáveis cujos valores ou endereços estão sendo passados para o procedimento. Passagem de parâmetro por valor. Nessa passagem, o procedimento de chamada passa pelos R-values dos parâmetros reais e o compilador coloca isso no registro de ativação do procedimento chamado. Além disso, os parâmetros formais contêm os valores passados pelo procedimento de chamada e, portanto, quaisquer alterações feitas pelos parâmetros não vão afetar, pelos parâmetros formais não afetarão os parâmetros reais. Esse tipo de passagem é o método mais simples, onde os parâmetros são avaliados e os valores são passados para o procedimento chamado. Então, como podemos ver no exemplo, criamos a função void_swap, que tem um int x e um int y, e dentro dela criamos o int t, onde ele vai receber o x logo após vai receber o y, e o y vai armazenar o valor de t também. Então, o parâmetro formal é tratado como uma variável local, e a memória para os parâmetros formais são reservados para o registro de ativação do procedimento chamado. Então, criamos a main e criamos o int a e o int b, cada um recebe o valor de 10 e o outro 20. E aí nós printamos os valores, para ver quais valores que estão armazenados neles, e depois chamamos a função swap, passando os parâmetros de a e b, recebendo x e y, os valores x e y, e aí printaremos depois, eles vão trocar de valor, por causa da função. Então, o procedimento chamador avalia os parâmetros reais, e armazena os valores na memória reservada para os parâmetros formais.
passagem de parâmetro por referência. Nesse tipo de passagem de parâmetro, o procedimento chamador passa o endereço de cada parâmetro real para a função que vai ser chamada. No exemplo ao lado, podemos ver que na função main temos uma chamada para a função swap. Nela nós passamos o endereço das variáveis A e B. Passamos a referência dela para a função. Aqui fazemos a troca. Usualmente, se acessarmos novamente essas variáveis aqui depois da chamada, podemos ver que realmente houve a troca entre os valores. O valor A agora é 20 e o valor de B agora é 10. Se o parâmetro real passado para a função for o identificador, somente seu endereço é passado. No caso aqui, nós passamos somente o endereço. Caso seja uma expressão, ela é avaliada em um local separado temporário, e o local desse endereço temporário é passado para a função swap. Um exemplo de expressão que seria, por exemplo, o valor de A mais 10 aqui. Ao invés de passarmos somente o endereço de A aqui, passamos o valor de A mais 10. E assim fazemos a troca, mas o valor de A no caso não seria alterado, somente o valor de B e a referência que foi indicada. Referências a parâmetros formais no procedimento chamado são feitas de forma indireta. Nesse tipo de passagem de parâmetro por referência, na pilha de execução, ao invés de alocarmos um espaço para um inteiro, aqui quando chamamos a função swap para os valores x e y, nós alocamos somente um espaço para armazenar o endereço a qual ele está se referenciando. O mesmo segue para caso seja recursivo. E aqui estão todas as nossas referências. Isso é tudo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, só enviar um desses e-mails aqui.